paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma mensagem ao nosso coração, que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te espantes, nem pasmes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vemos nessa passagem bíblica Deus animando Josué após a morte de Moisés. Moisés era um grande líder, e aonde Moisés estava, Josué estava junto. E Deus levou Moisés morreu. E Deus chegou para Josué e falou assim: olha, Josué, levanta. Versículo 2 diz assim: levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. O Senhor falou para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu. Agora você levanta, tenha força, tenha coragem. Não fique aí pasmado, desanimado, triste. Com certeza, Josué ficou triste porque ele perdeu um grande líder, um grande homem. Então ele estava triste, abatido, desanimado, e o Senhor chegou para animar Josué e falou: olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não fique aí desanimado, pasmado, triste, jogado pelos cantos. Mas levante a tua cabeça, porque você vai fazer esse povo chegar na terra prometida. E Deus animou Josué naquele dia, para que ele tivesse ânimo, força e coragem. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, neste dia, levante a tua cabeça. Não fique aí desanimado, triste, pasmado, espantado com os problemas da vida, com as enfermidades, com as lutas. Mas levante a tua cabeça, porque Deus é contigo. Jesus é conosco. Ele prometeu na sua palavra que estaria conosco todos os dias. Ele está com você, Ele está comigo. Então tenha fé, levante a tua cabeça e siga nessa caminhada com fé e com coragem. Aqui na minha Bíblia diz que os segredos de um conquistador. Josué, ele foi um grande conquistador. Qual é o segredo? Ser forte, ser corajoso e ser orientado pela palavra do Senhor. Aqui diz assim: ser forte. Ser forte é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável na vida de um conquistador. Quando Deus disse a Josué: esforça-te, o Senhor não estava exigindo de Josué apenas força física, mas, acima disso, força interior, pois o homem fortalecido no seu interior vale muito mais do que aquele que possui um amontoado de músculos. O Senhor estava exigindo de Josué força, não só força física, mas força interior, que ele não tivesse desanimado, mas que ele tivesse força. Como diz aqui: pois o homem fortalecido no seu interior, ele vale muito mais do que um amontoado de músculos. Hoje, aqui onde nós vivemos, a terra, existem muitos homens e mulheres musculosos, homens fortes, né? Mas não é essa força que Deus estava exigindo de Josué. Era uma força interior. E é essa força que nós devemos ter. A força de Cristo. Nós devemos buscar a força do céu em nossa vida. Diz assim ainda: seja corajoso. O segundo grande segredo de um conquistador é ser corajoso. Todos os conquistadores da história foram homens e mulheres corajosos. Primeiro segredo, ser forte, como eu já falei. O segundo segredo, como eu estou falando, ser corajoso. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Todos os conquistadores da história foram fortes e corajosos. Quando faltou coragem em Baraque, sobrou coragem em Débora e Jael. Você conhece a história de Débora e Jael, Baraque? Débora chegou para Baraque e falou assim: olha, Baraque, nós temos que ir para a guerra. Vamos, Deus nos deu essa vitória, essa batalha, vamos para a guerra. E Baraque ficou com um pouco de medo e falou: olha, Débora, eu vou, mas eu só vou se você for comigo, se você for conosco. E ela falou assim: eu vou com vocês, mas Deus vai dar a vitória a uma mulher. Deus vai dar vitória a uma mulher por causa da sua timidez, por causa do seu medo. Seja corajoso. E Baraque foi para a guerra, Débora foi para a guerra, todo o exército. E Deus deu a vitória a Jael. O comandante Cícera chegou na casa de Jael
cansado, fadigado da guerra, que era inimigo de Israel. Ele chegou ali e ela falou assim: olha, meu senhor, entre, descanse, deite-se aqui. E ele estava cansado, ele deitou dentro da tenda, da casa de Jael. E ele pediu água, me deu um pouco de água. Ela deu leite para ele. Ele tomou o leite, ele dormiu, que estava muito cansado. Jael pegou uma estaca e um martelo, uma marreta, não sei. Ela pegou uma estaca e fincou na sua fonte, na sua cabeça. Ela o matou ali dentro da sua tenda. Aquela estaca, ela passou na sua cabeça e cravou no chão, cravou na terra. Então Jael foi uma mulher muito corajosa. Eu às vezes me ponho no lugar assim de Jael e penso comigo mesmo: meu Deus, será que eu teria coragem de fazer o que essa mulher fez? Imagina se eu fosse fazer isso e ele acordasse. Fico pensando tudo isso. Jael foi uma mulher muito corajosa, muito corajosa. Ela não teve medo, ela pegou aquela estaca e fincou na cabeça daquele inimigo. E o exército de Israel foi vitorioso naquele dia. Deus deu a vitória a Débora, a Jael, o exército de Israel naquele dia. Diz assim ainda: quando faltou coragem nos 22.000 homens de Gideão, sobrou coragem nos 300. A história de Gideão. Gideão foi para a guerra com muitos homens. E Deus falou para ele: olha, fala para os medrosos e para os corajosos, para os medrosos, para os que têm medo. Fala para eles ir embora, os covardes, os medrosos. Fala para eles ir embora, não ficar aí não, porque senão vai contaminar o povo. E foram 22.000 homens embora, muita gente. Ficou apenas 300 homens ali naquela guerra para lutar, junto com Gideão. Então, Gideão e os seus 300 homens foram homens corajosos que enfrentaram um exército grande, um exército inimigo, mas Deus estava com os 300 e por isso eles venceram a batalha. Porque se eles fossem sozinhos também, eles iam ser derrotados. Deus estava com Gideão e com os 300. Eles eram homens fiéis, corajosos e venceram aquela batalha. Quando faltou coragem em Saul e a todo o seu exército para enfrentar o filisteu, sobrou coragem a um jovem pastor chamado Davi e derrotou o gigante Golias. Quando faltou coragem em Saul, rei de Israel, um homem grande, um homem alto, forte, preparado para a guerra, e aquele grande exército de Israel, todo mundo estava com medo. Faltou coragem neles, mas sobrou coragem em Davi. Davi, um homem pequeno, mas era muito corajoso. Ele tinha a presença de Deus. Com a força do Espírito Santo que ele tinha na vida dele, ele matou um urso, matou um leão, defendendo as suas ovelhinhas, e ainda matou o gigante Golias. Golias falou para ele assim: olha, Davi falou para ele assim: olha, você vem a mim com espada, lança, escudo, você vem a mim equipado, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante Golias nem imaginava, nem pensava que o Senhor dos Exércitos era o Deus Todo-Poderoso e naquele dia ele ia ser derrotado. Golias não imaginava isso. E Davi foi com a força de Deus, a coragem de Deus, que Deus tinha dado a ele naquele dia, e ele venceu o gigante Golias e matou o gigante. E essa coragem que Deus quer de nós. Deus não quer um povo fraco, um povo desanimado, triste, abatido. Deus quer um povo forte, corajoso, que tenha ânimo, que tenha coragem, que diante das batalhas, diante das dificuldades, não fique desanimado, cabisbaixo, mas que levante a cabeça, olhe para Cristo. Um povo que sabe que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Seja forte, seja corajoso, não desanime diante das batalhas. E outra passagem que diz que é o segredo de um conquistador, né? Ser forte, ser corajoso. O terceiro é ser orientado pela palavra do Senhor. Você, irmão, você, irmã, tem que ser orientado pela palavra de Deus. Você tem que se alimentar dessa palavra. A palavra do Senhor é o nosso manual, que vai nos levar até o céu. É a nossa bússola. O Senhor falou para Josué, no versículo 8, disse assim, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
Só assim você vai prosperar, Josué. Deus falou para Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que você seja próspero. Então, meu irmão, minha irmã, medite na palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor dia e noite, leia, se alimente da palavra do Senhor. O nosso corpo físico precisa de arroz, feijão, carne, precisa de comida para nós mantermos de pé. E o nosso corpo espiritual precisa de alimento também, precisa da palavra. Você deve se alimentar da palavra do Senhor. Não deixe passar os dias, você levantar de manhã, não orar, não ler a palavra. Não faça isso, tire um tempo para falar com o Senhor, para se alimentar da sua palavra. Aqui diz assim: o terceiro segredo de um conquistador é ser orientado pela palavra do Senhor. Isso deixou bem claro a Josué o Senhor, como eu já li. Josué foi bem sucedido porque seguiu corretamente as instruções do Senhor. A palavra do Senhor é a bússola que nos orienta e nos guia em nossas conquistas. É aquilo que eu acabei de falar. A palavra do Senhor, ela é a nossa bússola, é o nosso guia, o manual para nós chegar até o céu. Então, nós devemos ser orientados pela palavra do Senhor. Seja forte nesse dia. Se você está desanimado, triste, mande a tristeza embora, manda a depressão embora, mande a ansiedade embora. Mande a tristeza embora, em nome de Jesus. Receba fé, receba coragem, receba a força do céu neste dia. Porque o Senhor é contigo, assim como o Senhor foi com Moisés, foi com Josué, o Senhor é conosco. Receba força, receba ânimo. Em nome de Jesus, eu declaro vitória na tua vida neste dia. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém?